Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja entrando no seio da sua família, na sua casa, vivido e desfrutado por vocês. Eu gostaria de estar meditando com todos no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45, que diz assim, esse texto sagrado. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Amados, o Senhor Jesus Cristo, depois de alimentar aquela multidão, então o Senhor Jesus Cristo determina aos seus discípulos que tome o barco e atravesse para aquele lugarejo chamado Betsaida. Estava mais ou menos ao sul desse lugar aqui. Então o Senhor Jesus Cristo, ao determiná-los, eles pegam o barco e vão atravessar, fazer essa travessia, enquanto o Senhor Jesus Cristo ficava na terra para despedir aquela multidão. Aquela multidão que ele havia alimentado, carinhosamente ele havia alimentado, nessa multiplicação dos pães aqui, registrada aqui no Evangelho de Marcos. Tão bonita, tão linda esta passagem. O Senhor Jesus Cristo, então, depois disso, ele sobe no monte ainda para orar. Enquanto os seus discípulos tomavam a direção por ele determinada. Amados, o Senhor Jesus Cristo, lá de onde ele estava orando, aqui diz na 4ª vigília, a 4ª vigília vai das 3 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte, de 3 horas da tarde do dia até as 6 da manhã. O Senhor Jesus Cristo, nesse período referente aqui à 4ª vigília, ele sobe no monte para orar. Depois de despedi-los, depois de mandar o povo com segurança, alimentados para casa, ele sobe para orar. Mas lá em cima, de onde ele está orando, ele vê os seus discípulos com dificuldade. Ali no meio daquele mar, no meio dessa travessia, eles foram pegos de surpresa por um vendaval. Esse vento agitava as águas e eles não conseguiam sair do lugar. O verbo aqui empregado significa desesperado, ou desesperaram-se. Eles estavam desesperados, não sabiam o que fazer. Ali foram pegos de surpresa. Mas, amado, o interessante aqui é que o Senhor Jesus Cristo, de onde ele está, e vendo-os em dificuldade a remar. O interessante aqui é que o Pai eterno, o Pai bendito, o nosso Senhor Jesus Cristo não perde os teus filhos de vista. Amados, o Senhor Jesus Cristo não nos perde de vista. Ele lá, da onde ele está, nós não sabemos aqui o ângulo que ele estava, onde exatamente que ele estava, mas o fato é que os olhos dele estavam sobre os seus filhos. Ele estava vendo a dificuldade dos filhos dele ali naquele momento, naquela tempestade. Amados, não é diferente comigo, não é diferente com você. Não é diferente com nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele jamais tira os olhos de mim, ele jamais tira os olhos de você. Ele é o nosso Pai bendito, ele é o nosso Senhor. Não tem como nós fugirmos
do olhar do nosso Senhor, uma vez separado pelo Senhor, uma vez lavado, uma vez remido no teu sangue, uma vez inserido no corpo dele, que é a igreja, ele jamais perde um filho seu de vista. Meu amado, minha amada, essa tempestade que nós também passamos, aqui como passou os discípulos dele, nós também passamos nas nossas vidas. Quanta dificuldade a gente não passa. É terrível as dificuldades que a gente passa nessa vida. Mas, amado, eu quero dizer para você, eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo sabe de cada detalhe. No momento exato que você entrou nesta batalha, do momento exato que veio essa dificuldade na sua vida, que começaram a vir as dificuldades na sua vida, como elas foram provocadas, amado, o Senhor Jesus Cristo não te perde de vista. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com a sua família. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, com os netos. Ele sabe tudo da sua família. Jamais nós vamos nos esconder desse olhar meigo, desse olhar santo, desse olhar justo do nosso Senhor. Não tem como nós fugirmos do olhar do nosso Senhor. Diz a palavra de Deus no Salmo 139, a partir do verso 12, que diz assim: nem ainda as trevas escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amado, aonde que nós estamos que nós vamos nos esconder do Senhor Jesus Cristo? Não existe lugar nenhum em que nós possamos esconder dele. E continua o verso 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia tomadas, e quando nem ainda uma delas havia sido concluída, tudo já estava diante do nosso Senhor, meu amado. Tudo a nosso respeito, quando ainda nós nem vida nós tínhamos, estava informe, não tinha formação ainda no ventre da nossa mãe. O Senhor Jesus Cristo já olhava para mim, ele já olhava para você. Os olhos dele já estavam sobre nós. Não tem como nós fugirmos desse olhar santo do nosso Senhor. Não tem como nós fugirmos desse olhar sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos olha porque ele nos ama. O Senhor Jesus Cristo olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de caridade, com um olhar de misericórdia. Esse versículo é muito lindo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ele determina, meu amado, ele determina cada momento da nossa vida. Cada momento da nossa vida está escrito, ele escreveu e determinou que fosse assim. Amados, não existe ninguém na face da terra igual a você, que tem o mesmo DNA que você, que tem as mesmas digitais que você, que tem as mesmas íris dos seus olhos como você. Não tem ninguém, somos semelhantes sim um ao outro ser humano, mas amado, não tem ninguém no mundo como eu, como você. Somos feitura única do nosso Senhor. Como é isso? Como podemos explicar isso? Se não for por amor desse Senhor, que não tira os olhos de nós e ainda tem esse amor infinito para comigo, esse amor infinito para com você, de te olhar a todo momento, olhar você como criatura única. Amado, você é único. Minha irmã, a senhora é única. Meu irmão, você é o único. Ele nos fez único. O Senhor Jesus Cristo nos ama com amor perfeito.
para olhar para nós desta maneira, para tomar conta de nós desta maneira tão linda. Muitas vezes nós passamos momentos da nossa vida que nós até perguntamos: aonde está o meu Senhor que não me socorre? Cadê o meu Senhor que não vem me socorrer? Esse momento de dor, esse momento de sofrimento, esse momento de angústia, esse momento de tristeza, depressão, tantas pessoas tomadas pela depressão, tantas pessoas com corações endurecidos. Mas, amados, é exatamente nesse momento que o Senhor Jesus Cristo está aí com você. Porque se Ele não estivesse aí com você, você já não estava mais aí. Por isso é que você ainda está aí. E é interessante aqui que quando Ele vê os seus discípulos nessa situação, Ele chega, primeiro Ele acalma os seus discípulos, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Depois que Ele acalma os seus discípulos, é que Ele vai subir para o barco. Subindo Ele para o barco, amados, tudo volta ao normal, a tempestade cessa. O texto não nos mostra Ele repreendendo a tempestade, repreendendo o vento, mas simplesmente a presença dele ali com os seus discípulos, a presença dele ali naquele barco, cessa-se toda a calamidade, cessa-se aquele vento tempestuoso, cessa-se esta tempestade que estava quase virando esta embarcação. Amados, basta a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Quando Ele chega, não tem lugar para enfermidade, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para depressão. Permita que o Senhor Jesus Cristo entre aí na sua vida, e entre aí no seio da sua casa, no seu lar, no seio da sua família, que seja Senhor a reinar aí no centro da sua casa, na vida de vocês. Não tem, amados, aonde manifesta-se o poder de Deus, a glória de Deus, não tem lugar para outro tipo de manifestação contrária. É somente a alegria do Santo Espírito de Deus. Por isso, meu amado, por isso, minha amada, glorifique e exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, no seio da sua casa, da sua família, porque esse Senhor jamais perde você, jamais perde a sua família de vista. Portanto, minha amada, meu amado, chegue-se no Senhor e permita que Ele entre aí nesse momento difícil que você está passando, se podemos chamar assim também de uma tempestade. Permita que Ele entre aí e faça morada com vocês. O momento que Ele chega, não é necessário nem repreender a tempestade, o vento que está acontecendo aí dentro da sua casa, na sua vida. Basta somente a presença dEle. E entrou para o barco, e o vento cessou. O vento cessou. Passou-se aquela calamidade. Amados, eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar orando com vocês e por vocês. Soberano Deus e eterno Pai, riquíssimo em bondade e em misericórdia, justo Senhor, cheio de compaixão, cheio de bondade, eis aí os teus filhos, as tuas filhas, perante o Senhor. Santo Deus, faz cessar, Senhor, toda calamidade, Senhor, de suas vidas, Senhor. Meu Deus, faz cessar e traz de novo, Senhor, o refrigério do teu Santo Espírito, Senhor. As doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor. Meu Deus, cura, Senhor, liberta, salva, Senhor, por amor do Senhor mesmo, por bondade e por misericórdia. Ah, Santo Deus, é o que nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o meu nome é Damásio de Jesus. Amém.